tenho a percepção clara de que o Banco Central está passando pelo seu primeiro teste de fogo, de tentativa de interferência política. Presidente, eu fico pensando, eu tenho mais de 20 anos de vida pública, eu nunca tinha visto um presidente da República abrir mão de poder, porque também nunca tinha visto um presidente da República sentar naquela cadeira e não ter apego ao poder, não ter apego à cadeira e querer o melhor para o seu país. E, em função disso, junto com essa casa, com o Congresso Nacional, aprovada a autonomia do Banco Central, ele se mostra resiliente, o grande diferencial para que o Brasil hoje não tivesse em situações muito próximas ao que nós estamos vendo, infelizmente, na Argentina, a nossa vizinha aqui. E eu vejo muitos do atual governo, Roberto Campos Neto, comemorando, por exemplo, a redução da taxa de juros, pelo menos uma estabilidade na taxa de desemprego que não cai na medida que nós gostaríamos, que seria possível já em situação de normalidade que o Brasil enfrenta hoje, porque nós estamos mais numa pandemia, e ao mesmo tempo atacando o Banco Central exatamente pela postura conservadora, responsável, e reduzindo agora pela primeira vez a taxa de juros com credibilidade, permitindo que nós consigamos manter aqui uma estabilidade da nossa moeda. E também eu fiquei muito feliz, presidente Campos Neto, pela sua fala, que é muito clara. A taxa de juros no nível que estava, ela ajudou muito a haver uma queda na inflação exatamente naquilo que mais atinge os mais pobres. Na sua apresentação aqui na página 27, que eu fiz questão de grifar, a queda da inflação ela é muito maior exatamente no ramo de alimentação, domicílio e bens industriais. Portanto, aqui os mais pobres protegidos pela prudência do atual Banco Central Independente. Porque se nós tivéssemos um aloprado na cadeira que o senhor ocupa hoje, por indicação política, amando do que pensa hoje o atual governo, eu não tenho dúvida que a inflação tinha explodido nesse Brasil. O desemprego já tinha explodido nesse Brasil. A taxa de desemprego, já teria explodido nesse Brasil, para muito pior. Então, fico satisfeito, presidente. E também, exemplo que falou o senador Ciro, me preocupa muito as propostas que chegaram a essa casa e a fala desconectada da realidade do atual governo. Porque o discurso é de austeridade, de passar alguma tranquilidade relativa do ajuste fiscal que está sendo proposto a essa casa. E na prática o que nós vemos foi, além do final do ano passado, já temos aprovado aqui no Congresso, com meu voto contra, um rombo de mais de 200 bilhões de reais para que o governo gastasse a partir de 2023, pelo menos até o momento já há um déficit de mais de 42 bilhões de reais. Até julho desse ano, mais de 42 bilhões de reais de déficit, ou seja, de gastos acima do que foi arrecadado. A prática está mostrando que esse governo gasta descontroladamente. Aqui entra a minha pergunta, porque eu acho que a gente tem que batalhar aqui sim por uma reforma tributária que seja neutra, ou que seja neutra complementando, seja neutra para todos os setores. Porque o setor de serviços, por exemplo, alguns segmentos que pagam em torno de 14, alguma coisa por cento de impostos, vai passar a pagar 38, 39, quase 40%, inviabilizando esses segmentos. Então, são pontos de atenção que nós vamos ter que ter aqui na discussão, junto com o nosso relator, senador Eduardo Braga. E a pergunta que fica é a seguinte, presidente, para concluir. Com os sinais que nós estamos vendo, o Banco Central vai conseguir manter essa tendência de queda de juros, com os sinais claros que nós estamos vendo de descontrole fiscal, de aumento das despesas acima do que o nosso país arrecada hoje? Em outras palavras, se o governo Lula não fizer o seu dever de casa, o Banco Central vai conseguir fazer alguma mágica para que as taxas de juros continuem nessa tendência de queda?